Um dos aspectos mais frustrantes da morte é o fato de ninguém saber quando ela virá nos buscar. O futuro é incerto e somos incapazes de prever, mas talvez por coincidência ou uma conexão mística com o nosso psico que desafia a ciência e a razão, algumas pessoas conseguiram prever com precisão quando iriam partir dessa para uma outra. Como foi o caso de Miguel, um jovem que morreu no acidente trágico do Boeing 777 da Malaysia Airlines na Ucrânia em 17 de julho de 2014. Miguel teve uma premonição perturbadora alguns dias antes de embarcar no voo da morte. Temos também o exemplo de Júlio Hasek, o tecladista da extinta banda Mamonas Assassinas, que inclusive foi registrado em vídeo. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de Júlio. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Mas a questão é, todos nós temos essa capacidade de sentir a morte? Primeiro de tudo, para entender como algumas pessoas são capazes de prever seu próprio falecimento, devemos falar de precognição, uma estranha habilidade que nos dá informações sobre algo que vai acontecer no futuro sem saber muito bem o porquê. Essa informação também pode estar relacionada ao trabalho ou nossa própria saúde, mas a parte que importa é que com a precognição podemos sentir ou ver a morte. Isso pode começar com uma espécie de sentimento vago de ver estranhas coincidências relacionadas com seu próprio falecimento. Para uma pessoa que não está preparada, essa capacidade pode causar-lhe dores de cabeça, náuseas, problemas de estômago ou desequilíbrios emocionais, porque seu cérebro não consegue processar todas essas informações. Os especialistas também apontam que é muito comum ver ou sentir a morte cerca de semanas antes do final trágico. Aparentemente, nossos corpos espirituais começam a se preparar para o que irá ocorrer em um futuro próximo. E na maioria dos casos, as pessoas sentem como se a alma estivesse saindo de seus corpos pela cabeça. Mas cuidado, às vezes uma pessoa pode prever a morte dos outros. Alguns dos melhores médiuns acreditam que aqueles que tiveram experiências de quase morte ou entraram em coma são mais propensos a sentir a morte dos que os rodeiam. Isso acontece porque algumas pessoas estão destinadas a serem avançados seres espirituais para que eles tenham acesso a certas informações e até mesmo ver a luz no interior de uma pessoa como se fosse uma vela brilhante. Se brilha mais intensamente, significa que a pessoa ainda tem um longo caminho a percorrer na vida, e se mais fraca, significa que a morte está próxima. Essas pessoas muitas das vezes gostam de trabalhar como enfermeiros, médicos, pessoal dos serviços de emergência ou outro trabalho que tem uma ligação direta com a morte e o processo de falecimento. Quando falamos desse assunto, também levantamos aquela questão: os sonhos podem prever a morte? O sonho é um mundo à parte de nossa mente. Muitas pessoas próximas a falecidos disseram que antes de sua morte, eles relataram desconhecidas sensações experimentadas durante o sono. Especialistas no assunto dizem que o mundo dos sonhos pode ser uma conexão com outros mundos, inacessível à nossa consciência desperta e, portanto, nenhuma mensagem ou detalhes devem ser ignorados. Sinais relacionados à morte física podem ser de dois tipos: distante ou próximo. Os sinais distantes podem ser experimentados mesmo quando não se está sofrendo de qualquer doença específica, mas que advertem que nossas ações de hoje poderiam ter efeitos negativos no futuro. E sinais próximos são aqueles que representam o aqui e agora, momentos ou reconhecer sinais e avisar-nos de uma morte iminente. Mas acontece que a morte também pode aparecer nos sonhos de muitas maneiras, e não em todos os casos refere-se a situações trágicas. Conforme especialistas, quando você vê sua morte em um sonho, pode ser um sinal de outras coisas diferentes, como grandes mudanças que ocorrem em nossas vidas ou decisões importantes que tomamos. A parte de todas as teorias que os especialistas podem oferecer-nos sobre essa questão, não há uma verdade maior do que a evidência.
Ao longo da nossa história, muitas pessoas foram capazes de prever a própria morte sem estar cientes disso. Jimi Hendrix foi um dos melhores guitarristas dos anos 60, tocando o instrumento como se fosse uma parte de seu corpo, e se tornou uma lenda por ter uma das performances de guitarra ao vivo mais incríveis já registradas até o momento. Como suas habilidades de guitarra, Jimi também foi um escritor talentoso. 2 anos antes, ele lançou seu primeiro álbum. O guitarrista apareceu às 2 horas no estúdio gravando uma música nova, prevendo sua morte 5 anos mais tarde. A canção chamada The Ballad of Jimi foi gravada em 1965. Surpreendentemente, Hendrix morreu em 18 de setembro, 5 anos, devido a uma asfixia acidental causada por barbitúricos. Um dos amigos mais próximos de Bob Marley, Alan Cole, acredita que o ícone do reggae possuía habilidades psíquicas. Ele testemunhou como Marley predisse o futuro de amigos e vizinhos enquanto crescia em St. Anne, na Jamaica. No entanto, Bob Marley foi considerado um profeta por pessoas próximas a ele por causa de seu sexto sentido. Marley ainda revelou os detalhes de sua morte, como ele iria morrer com a idade de 36 anos. Quando um amigo lhe perguntou por que ele pensou que ia morrer nessa idade, ele declarou que Jesus viveu até os 36 anos. Embora a lista de pessoas importantes da nossa história que preveram sua própria morte é muito extensa, não poderíamos terminar sem mencionar Pete Maravich, um dos 50 maiores jogadores da NBA de todos os tempos. Em 1974, Maravich tinha 26 anos e estava jogando na NBA por 4 anos. Ele estava no auge de sua carreira quando em uma entrevista ele previu que iria morrer de um ataque cardíaco aos 40 anos. E assim, Maravich durante um jogo desmaiou e morreu de um ataque cardíaco aos 40 anos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Obrigado.